Olá, amados, estamos aqui mais uma vez para estarmos compartilhando a palavra do nosso Deus. E hoje queremos falar sobre o tema submissão, um ato de fidelidade a Deus. Para tanto, queremos ler a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 41, do versículo 37 ao versículo 44, que vai nos dizer assim: O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: Acharíamos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: Vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou o Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. E fê-lo subir ao seu segundo carro e clamavam diante dele: Inclinai-vos. Desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: Eu sou Faraó. Contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. Querido Deus, eterno Pai que estás nos céus, mais uma vez, ó Pai, te agradecemos e te engrandecemos por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor nos tem feito. Queremos também te agradecer por mais esta porção da tua palavra que foi lida aqui neste momento. E te suplicamos, Senhor, que tu continues falando aos nossos corações, porque queremos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, assim te oramos, agradecidos agora e sempre. Amém e amém. Meus queridos irmãos, que tema maravilhoso é este quando nos fala a respeito de submissão, um ato de fidelidade a Deus. Quando olhamos para este texto, nós estamos vendo quando José é colocado pelo rei Faraó como governador do Egito. Mas nós precisamos perguntar quem foi José. Nós vamos perceber que José, ele é da linhagem de Abraão, de Isaque e de Jacó, bisneto de Abraão, neto de Isaque, filho de Jacó, homens que foram engrandecidos por Deus, porque também foram submissos a Deus, assim como José foi submisso a Deus. Quando pensamos em tudo, meus amados, que aconteceu com José, nós vamos perceber que era plano de Deus para abençoar a vida do seu povo, porque através de José, o seu povo sairia de uma situação difícil, de uma situação adversa, de uma situação de fome que certamente os levaria à morte. E Deus então, ele elabora todo este plano para que José pudesse ser aquele que viesse abençoar a vida do seu povo. Interessante, meus amados, que para que tudo isto acontecesse, era necessário que houvesse homem submisso a Deus.
para que o seu propósito também pudesse ser alcançado na vida do seu povo. E Deus escolhe José porque ele sabia que José era aquele que faria exatamente da forma que ele havia proposto para que fosse feito. Nós podemos perceber, meus amados, ao longo da vida de José, a covardia, a maldade, as injustiças feitas contra ele, mas em momento algum ele deixou de ser submisso ao seu Deus. Ele deixou de ser submisso ao Deus de seus pais, e Deus o honrou. Pois é assim, meus amados, que Deus faz. Quem o honra, por ele também é honrado. E José, que foi levado para o Egito como escravo, agora ele torna-se de escravo a governador do Egito. Tudo isto por conta da sua submissão. E aí, olhando para a palavra de Deus, nós vamos então entender com toda esta linda história, e vale a pena, meus amados, que olhemos para ela no sentido completo, do começo ao final, para entendermos melhor. E nós vamos entender que aquele que se submete a Deus recebe o seu Espírito. Quando nós lemos o versículo 38, ele diz assim: depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Interessante, meus amados, que aquele que se submete a Deus, ele é reconhecido pelo homem. O homem pode ver nele a sabedoria, o homem pode ver nele que realmente existe um Deus que está trabalhando, que está atuando através da sua vida. Era desta forma que Faraó estava olhando para José, era desta forma que Faraó estava vendo e, portanto, estava o reconhecendo. Versículo 39 vai dizer assim: depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Faraó reconhecendo a sabedoria que Deus dava a José. Mas quem recebe também, se submete a Deus, é orientado por ele, para que os homens possam ver, para que os homens possam entender, para que os homens não tenham dúvida a respeito do Deus que os seus servos servem. E para que venha também a se curvar diante deste Deus, reconhecendo que existe um Deus verdadeiro. Para isso nós vamos entender também, meus amados, que aquele que se submete a Deus, ele pratica a vontade de Deus. E é bom ressaltarmos que Deus, ele tem propósito na vida dos seus servos. Como tinha propósito na vida de José, como já falamos, também tem propósito na minha vida, tem propósito na sua vida, tem propósito na vida de todos aqueles que o servem. E vale a pena, meus amados, então, sermos submissos a Deus, procurando ouvir sempre a vontade de Deus, procurando fazer sempre aquilo que Deus quer que façamos. Além, meus amados, de receber o Espírito de Deus, aquele que se submete a Ele, também recebe a autoridade que vem de Deus.
Versículo 41 diz assim: disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra no Egito. Meus amados, quando pensamos nesta autoridade que Faraó estava dando a José em toda a terra do Egito, nós vamos perceber muito bem, vamos ver que não foi por acaso, não foi por algum motivo qualquer, mas foi por um motivo muito especial. O motivo que agora então Faraó, ele estava entendendo, estava percebendo que José, pelo fato de ser alguém submisso a Deus, Deus também o abençoava de forma grandiosa, concedendo na vida de José tudo aquilo que ele precisava para o seu viver. E quando nós também, meus amados, nos submetemos a Deus, quando nós nos colocamos na presença de Deus para fazermos a sua vontade, então é desta forma também que acontece. Nós somos engrandecidos por Deus, nós somos abençoados e nós temos a possibilidade de abençoarmos a outros, as pessoas, aqueles que estão à nossa volta, assim como José estava podendo também abençoar o povo egípcio. Aquele que se submete a Deus, meus amados, ele recebe autoridade para administrar a casa do rei. É interessante pensarmos nesta questão, administrar a casa do rei. José, ele estava agora tendo a autoridade dada pelo rei para que ele administrasse toda a casa do rei. Quando nós pensamos hoje nos nossos dias atuais, na nossa vida, como servo de Deus, recebemos também autoridade para administrarmos a casa do rei. Quando olhamos para a palavra de Deus, a palavra de Deus vai dizer assim: vós sois o templo do Espírito Santo. Então eu sou a casa de Deus, você é a casa de Deus, os servos de Deus são a casa de Deus, porque em nós habita também o Espírito de Deus, e nós precisamos, meus amados, estarmos administrando de forma muito bem esta casa que não é nossa, esta casa que é de Deus, que é a nossa vida, que é o nosso corpo, onde habita o Espírito Santo de Deus. E temos autoridade dada por Deus para isso. Mas recebemos autoridade também para administrar os bens do rei, os bens do nosso rei, do nosso Senhor. José estava agora administrando todos os bens do rei Faraó. E nós temos a possibilidade de administrarmos todos os bens do rei Jesus, do nosso Senhor, do nosso Salvador. Precisamos pensar, meus amados, que aqui não somos donos de nada, não temos nada, porque para aqui viemos sem nada e iremos embora daqui um dia e não levaremos também nada. Mas tudo aquilo que Deus tem nos dado, que Deus tem nos concedido, que Deus tem colocado diante de nós, é para que nós possamos estarmos administrando enquanto aqui vivermos. Deus, ele nos concede também, meus amados, autoridade para orientar o povo. José estava recebendo lá do rei, do seu senhor, do rei Faraó, autoridade para orientar o povo. É por isso, meus amados, que o rei Faraó, ele vai dizer para José que o povo não levantaria a mão nem o pé se não houvesse a palavra de José. O povo estava e deveria ser submisso a José como governador do Egito. Assim também, meus amados, devemos estar submissos
ao nosso Deus, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e Ele nos dá autoridade para que venhamos orientar o povo, orientarmos através da sua palavra, orientarmos o povo dizendo para o povo aquilo que é certo, aquilo que é errado, da forma que precisa ser feito, para que o povo possa ser abençoado e para que o povo possa sair então desta vida de dificuldade em que vivemos, como vivia também uma vida de dificuldade o povo de Deus que estava lá no Egito. E foi para isto, meus amados, que Deus colocou José lá, para que José um dia pudesse abençoar aquele povo até a hora em que Deus mandasse aquele que havia de resgatar o povo da escravidão. Vamos entender também que aquele que se submete a Deus torna-se próspero. Versículo 43 nos diz assim: e fê-lo subir ao seu segundo carro, e clamavam diante dele, inclinai-vos. Desse modo constituiu sobre toda a terra do Egito. Meus amados, é assim que Deus faz. Quando somos submissos a Ele, Ele nos faz prosperar. José chegou no Egito como um homem qualquer, como um escravo. Agora José torna-se governador do Egito. Meus amados, quem se submete a Deus torna-se próspero na vida secular. Talvez você possa estar perguntando assim: mas então eu vou ser um homem de destaque na sociedade? Não, nós estamos falando da questão, meus amados, espiritual, da questão da forma que Deus trabalha na vida do homem. Com certeza, Deus vai fazer tudo para que você possa ser um homem bem-sucedido na sua vida em todos os aspectos. No aspecto secular, você tendo uma boa profissão, você tendo um bom emprego, você tendo uma boa condição para cuidar da sua família, Deus está trabalhando na minha vida, Deus está trabalhando na sua vida, Deus está trabalhando na vida do seu povo, na vida daquele que submete-se a Ele, que torna-se submisso ao nosso Deus. Deus torna-nos prósperos na vida familiar. Quando olhamos para a vida de José, José chegou no Egito só. Deus lhe deu a oportunidade de constituir uma família. Lá ele recebeu uma esposa, ele teve os seus filhos. Depois ele pôde novamente reconquistar a sua família, aquela família que havia ficado lá para trás, seu pai, seus irmãos. Deus lhe deu a oportunidade dele ter esta família também novamente. O nosso Deus, Ele é maravilhoso e Ele trabalha desta forma em nossa vida, para que nós possamos estar bem. Deus nos faz prosperar na vida espiritual. Quando olhamos, meus amados, para José, nós vamos ver que José recebeu bênçãos infindáveis e pôde abençoar a muitos. Se formos submissos a Deus também, com certeza, meus amados, receberemos, ou já temos até recebido, bênçãos infindáveis em nossa vida, e tendo assim a condição para estarmos abençoando a muitos, aqueles que estão à nossa volta. Meus amados, então vamos entender diante de todo este texto da palavra de Deus, diante de toda esta história, esta situação, vamos entender que vale a pena ser submisso a Deus. Assim foi a vida de José.
E Deus anseia que seja a minha, anseia que seja a sua, anseia que seja de todos os seus servos. Portanto, meus amados, sejamos submissos a Deus e então seremos felizes como foi José. Que Deus abençoe a sua vida de forma grandiosa.